Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada hoje é Elaine Chaves, psicóloga e neuropsicóloga. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir a vocês para curtirem e clicarem no sininho das notificações. Obrigada. Elaine, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Denise. Elaine, hoje o tema é autismo, né? E uma das mães me pediu para te perguntar, por que a criança autista tem atraso na fala e dificuldade na comunicação? Sim. Vamos lá, Denise. Quando a gente fala de autismo, uma das principais questões que a gente tem em termos de sintomas e até a gravidade que isso pode gerar, né, é a questão da criança não olhar. Quando a criança ela não olha, ela perde várias oportunidades de aprendizagem. Então, como ela não olha, ela acaba não observando tanto e, consequentemente, ela não aprende a imitar. A fala é uma das maiores aprendizagens que a gente tem. A gente aprende muito por imitação. Então, o que acontece? Se eu não observo o outro, eu não vou entender como é que faz. Eu não vou imitar, e aí essas falhas vão acontecendo muito no transtorno do espectro autista, né? Eu não olho, eu não imito, e aí, consequentemente, você vai perdendo essas oportunidades de aprendizagem. E se eu não observo o outro, porque às vezes eu estou mais interessado em observar aquilo que é o meu hiperfoco, aquele interesse restrito, e aí eu vou ter muito mais interesse nesses objetos, nessas coisinhas que são mais interessantes para mim, e a fala vai ficando de lado. Então, assim, para eu estabelecer uma comunicação, eu tenho que entender que a fala é importante, que quando eu falo, eu obtenho algumas coisas, que quando eu falo, o outro me devolve, e isso gera uma motivação para essa fala. E no autista, como existe essa falha no olhar, consequentemente, essa falha na imitação, por isso que gera tantos impactos aí nessa fala e nessa comunicação. Entendi, Elaine. E eu estava assistindo a sua live, inclusive muito boa, fantástica, parabéns. Ai, E obrigada. ali você fala muito de estimular a criança em casa, né? E você dá algumas dicas, alguns exercícios que eu achei fundamentais. O que as mães podem fazer para estimular a criança? Sim, a gente tem que entender que, assim, de qualquer forma, é sempre importante quando os pais podem levar uma criança para avaliar, é o melhor caminho, porque aí você vai criar programas em cima daquela necessidade real da criança. Só que a gente pode fazer estimulações em casa e a gente deve, né? É muito importante até que os pais, eles tenham essa consciência para que eles possam pedir orientações, né, aos profissionais, para que esses profissionais, eles digam o que você pode fazer ali no dia a dia, porque algumas horas ali de terapia é limitado, né, agora, se você está o tempo todo com essa criança, ou que seja que você trabalhe, e aí você tem ali o fim das noites com a criança, o fim de semana, são momentos que você pode estar estimulando. Então, assim, o que a gente pode fazer? A criança, o processo de aprendizagem da fala, da linguagem, da comunicação, na verdade, acabei de falar, né, um processo. Então, primeiro eu preciso que essa criança, ela olhe para mim. Se essa criança não olha, não vai adiantar eu ensinar várias outras coisas para essa criança. Então, eu tenho que ensinar ela a olhar primeiro. Depois, eu ensino ela a imitar, porque ela vai ter que olhar para o outro e imitar para que ela consiga reproduzir. Depois, eu preciso fazer essa criança aprender a seguir comandos, porque ela tem que entender o que ela está recebendo de informação, para depois essa criança, de fato, falar. Então, você percebe que é um processo, né? Então, assim, o primeiro caminho, né? O que a gente pode começar? Essa criança não olha. Então, a gente vai começar estimulando esse olhar.
Como que eu estimulo esse olhar? Primeiro, quando a gente pega o autismo, a gente tem que entender que existem alguns interesses específicos, algumas coisas. Então, tem criança que às vezes tem um hiperfoco em carrinho. Então, beleza, então a criança gosta de carrinho, então eu vou brincar com ela de carrinho, vou fazer o movimento do carrinho, vou fazendo sons, vrum, vrum, e aí você obtém esse olhar da criança, porque ela tá achando ali divertido, você tá fazendo uma coisa que estimula, que faz com que essa criança fique motivada, e aí quando você faz, você para. Você fez ali o movimento, vrum, 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 você para. Na hora que você para, você espera da criança um ato comunicativo. Ah, mas a minha criança não fala nada. Beleza, ela deu um mínimo olhar para você, você faz de novo. Vrum, vrum, vrum. Percebe? O próprio, você está estimulando, você está ensinando para a criança que na hora que ela olha, alguma coisa divertida vai continuar acontecendo. E aí você está estimulando o olhar. A criança, você pega algum objeto, coloca um objeto que ela gosta muito, então ela gosta do carrinho. Pega aquele carrinho que ela gosta e coloca em um lugar alto. Por quê? Você está estimulando essa criança a ter que te solicitar ajuda. E aí ela vai chegar para você, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que olhar para você, ou ela vai ter que colocar a mão em você. É tendência no autismo, às vezes, puxar o braço da gente, usar a gente como instrumento, mas quando ela faz isso, ela está olhando. Na hora que ela olha, você quer o carrinho? Toma o carrinho. Você está narrando para ela um desejo, você está mostrando para ela que isso chama um carrinho e ela te olhou. Então, você fez aí vários trabalhos, você fez ela te solicitar um ato comunicativo, ela olhou e você entregou. Então, assim, você vai estimulando sempre a visão, o olhar, a partir daquilo que a criança tem interesse. Então, vamos supor que ela gosta de bolinha de sabão. Você vai fazer bolinha de sabão para ela e você vai parar. Parou. Agora você aguarda um ato comunicativo. Ela olhou, faz mais, mais, você quer mais, faz mais bolinha de sabão. É isso, você usa o seu dia a dia, as coisas que a criança gosta, para você fazer esse olhar. E aí, esse que é o reforçador. Quando a criança percebe que ela te olha e você continua fazendo algo legal, a tendência é ela continuar olhando. E aí, beleza, aí ela fala assim, mas ela já me olha. Quando ela quer, ela volta o olhar para mim. Então, então vamos ampliar um pouco mais. Então, se ela já olha, então agora ela observa o seu rosto. Então, você pode solicitar imitação. Então, vamos cantar uma musiquinha? A mãe tá lá trocando fralda da criança, então tá cantando, tirei o pau. Então, assim, se bem que essa música a gente não tá podendo cantar muito mais não, né? Mas vamos pegar outras musiquinhas, né? Então, a roda do ônibus gira, gira. Você está cantando ali com a criança, vai fazendo o gesto da roda. Porque quando você está fazendo o gesto é um pré-requisito para a fala. Então, você está fazendo um gesto e você pode pedir à criança para fazer. Faz você, roda, faz você. E aí, se ela não faz, você pega na mãozinha e faz ela fazer o gesto. Por quê? Quando você faz ela gerar uma imitação, uma coreografia que você faz e ela faz, você está ensinando para ela gestos que é pré-requisito para a fala. Outra coisa, quando você faz, agora você está fazendo o que a gente chama, Denise, de troca de turno. Eu faço, depois você faz. Aí você vai me falar assim, Erlaine, mas o que isso tem a ver com estimulação de fala e de comunicação? A comunicação, ela é uma troca de turno. Eu falo para você, eu estou continuando a falar porque você está aqui, me apoiando, é isso, você me retorna, isso é troca de turno, comunicação é isso. Quando você faz e pede para a criança fazer igual, por exemplo, você bate num tamborzinho, faz igual, você fez, você está solicitando uma imitação
que é um gesto, que também é pré-requisito para a linguagem, e você devolve, vai e volta, vai e volta. A comunicação é isso. Eu falo e você me devolve. O que é muito comum no autismo? Você fala e a criança não te devolve, porque ela não aprendeu ainda essa troca de turno. Então, ali, Denise, quando você está brincando, que você fala, agora sou eu, agora é você, você ensina. Só que, como eu disse, o contato visual precisa já estar presente. E você solicita essa imitação, você está trabalhando imitação, você está trabalhando troca de turno, você está trabalhando essa parte do seguir o comando, faz você, bate. Ele está seguindo um comando de bater. Então, você trabalha essa parte da linguagem que é receptiva ao que está chegando, e aí sim você vai estimulando com que ele fale. Então, Denise, tudo que você puder fazer para as mães, né? Tudo que elas puderem fazer em casa para poder estimular vocabulário. Então, assim, falava, tudo que você for fazer, faz o som. É a vaca, faz mu. É o carro, faz brum. Caiu, tipo faz esses sons, essas onomatopeias que vai fazendo com que a criança ache interessante e faça também, né? Às vezes você faz, ela miau, vê o gatinho, ela já fala miau. Você está estimulando. Vai nomeando tudo que tiver na frente para a criança. Olha a árvore, o céu, a bicicleta, o carro. Ela ainda não, ela só faz vocalização, ela só faz. Então assim, vai nomeando tudo para ela. Tudo que você vai vendo, você vai dando nome e vai narrando também. A mamãe agora está dando banho em você. A mãe vai lavar o seu bracinho, agora o seu pezinho. E aí, tô falando bracinho e pezinho, mas o certo é falar mão, braço, pé, isso, porque a gente está ensinando a linguagem. Então, a mamãe está lavando o braço, a mamãe está lavando o pé, você já está ensinando ela a nomear as partes do corpo. E, ao mesmo tempo, você está narrando, o que faz com que ela entenda que tudo existe uma narração, né? E até mesmo, Denise, quando você percebe que as crianças elas estão conseguindo ali desenvolver, você já vai trabalhando também o simbólico, que é difícil para as crianças com autismo ter esse imaginário, né? Então você pode pegar, tá com um patinho lá no banho, né? Pega o patinho foi nadar na lagoa, o patinho fez quaquá. Você está entrando, criando uma história, uma imaginação, estimulando essa criança, estimulando essa imaginação. E fora isso, né, Denise? Livrinhos, Denise. Vai ler o livrinho com a criança. E assim, não precisa necessariamente ler o que está escrito ali. Você vai lendo, mas assim, você encena, fala o que está acontecendo naquela história. E agora? Pergunta para ele, e agora? O que está acontecendo aqui? Né? Você estimula ele. Outra coisa, Denise, sempre importante, tudo que os pais fizerem está de frente para os filhos, na altura dos filhos, sempre solicitando esse contato com o olhar e com as expressões faciais, porque você vai mostrando para ele que é importante essa leitura facial, que costuma que é algo bem prejudicado no autismo, né? E também você pode ir fazendo, por exemplo, você está cantando para a criança, então tá lá, borboletinha, tá na cozinha. Aí, cozinha, isso. E aí, quando você faz isso, você está estimulando comunicação também, né? Você está estimulando que a criança complete. Então, essas, assim, Denise, são dicas gerais, mas são coisas que no dia a dia você pode estar fazendo com a sua criança para poder estimular a fala. Um ponto também, uma questão sempre importante, tudo que você puder fazer, a gente tende a estimular os nossos filhos para que eles sejam autônomos. Mas no autismo é diferente. A gente tem que estimular para que eles te solicitem ajuda. Mas por quê? Não depois, né? A gente quer que eles sejam autônomos mesmo. Mas nessa fase da linguagem, é importante que você sempre dificulte alguns processos, igual eu falei, deixar o brinquedo alto, pegar uma fruta e dividir ela em vários pedaços. Para quê? Eu comi uma,
eu quero mais uma, eu vou ter que pedir. Então, cria a oportunidade dele te pedir ajuda para que crie uma oportunidade de comunicação. Então, você vai fazendo esses processos para que sempre ele te peça e sempre entregue depois que ele te olhar. Ele olhou, aí você entrega, você está estimulando esse olhar. Então, são algumas dicas gerais, mas são coisas que dá para a gente fazer em casa e estimular essa fala e essa comunicação, né? Não, muito bacana. E mesmo porque, né, até você comentou, em casa você tem inúmeras oportunidades de ajudar a criança, de estimular a criança, né? Com as pequenas Exato. coisas, o tempo todo. Então, assim, eu acho que tem que ter essa disposição da mãe, né? Não se acomodar, é assim mesmo, meu filho, eu não posso fazer nada. Não, peraí, tem muita coisa a ser feita, né? Então, é fazer constantemente esse estímulo, é o que você falou, dificultar um pouquinho para a criança, não entregar tudo, né, sem que ela tente se comunicar, tente fazer algum movimento, algum olhar, alguma coisa, para estimulá-la, né? Eu acho que isso é fundamental, Exato. né? Exato. E o importante de tudo também, Denise, é a mãe, o pai, ter uma relação muito gostosa com a criança, né? Porque, assim, isso é um dos pontos principais para você conseguir estimular uma criança. Se você for um parceiro de brincadeira legal, ele vai querer estar mais com você. Agora, se você não for, aquilo se torna aversivo. Então, é sempre importante que, por mais que a gente saiba que as intervenções, a estimulação, em alguns momentos, fica cansativo ali para a mãe, para o pai, mas a gente não pode desistir. Então, assim, tornar aquele momento que você está com a criança sempre um momento divertido. Tem que ter sorriso, tem que ter animação, até porque você quer que a criança aprenda, você quer tirar um sorriso da criança também, precisa estar divertido. Se a criança não tá sorrindo para você, se a criança não quer continuar, é porque você não está no caminho certo. A brincadeira você tem que seguir sempre nas estimulações aquilo que interessa à criança, porque aí isso vai se tornar mais divertido, e você tornar esse momento divertido, você quer mais bolinha de sabão? Mais! Precisa ser empolgante, você precisa trabalhar essa entonação de voz para que a criança queira estar com você, né? Com certeza. E quanto antes começar esse estímulo, né, é o mais importante, essa intervenção precoce é muito importante, né, Elaine? Exato, Denise, porque quando a gente tem ali até mais ou menos 4, 5 anos de idade, é uma janela de desenvolvimento em que a criança aprende muito. Então, assim, se a criança vamos pensar no que a gente fala neuroplasticidade, que é a capacidade que eu tenho dos meus neurônios fazer outro caminho. Se esse caminho não está dando certo aqui, eu crio uma outra oportunidade, um outro caminho para que essa criança consiga aprender. Então, isso é neuroplasticidade. Então, o que eu preciso? Na verdade, ali, a criança, ela não está olhando, né? Então, eu tenho que estimular esse olhar, porque tem um momento que a gente fala poda neural que vem um corte. Então, assim, aqueles neurônios que não são usados, eles são descartados. Agora, se eu pego, a criança não olha, mas eu estou estimulando ela a olhar, quando vier essa poda neural, quando vir essa poda neural, isso não vai levar esses neurônios, porque eu já estimulei o visual. Então, a intervenção precoce ela é importante porque quanto mais novinho eu sou, o meu cérebro é mais plástico, o meu cérebro é mais molinho. Então, a chance de eu conseguir ter novas aprendizagens, ela é muito maior. Por isso que quanto menor a criança, principalmente quando a gente fala em intervenção precoce, a gente consegue trabalhar uma criança ali até no máximo 4, 5 anos, dali para baixo, eu estou pegando um período em que a criança absorve muito mais. E aí, o que acontece? Significa que, então, a partir dos 5 anos, eu não vou conseguir estimular mais o meu filho? Não. Você vai conseguir continuar estimulando ele. Só que a absorção da aprendizagem vai ser muito menor. Por isso que a intervenção precoce é importante. O cérebro, ele está absorvendo tudo que passa na frente. Então, quanto menorzinho, a chance dessa criança desenvolver, ela é muito maior. Entendi. Justamente tem que aproveitar essa fase para poder desenvolver e estimular ao máximo, né? Mesmo Exatamente. Que depois, como você disse, não para esse processo, só que já é menor, né, do que antes. Essa absorção.
quando essa exato. absorção é menor. Você tinha falado também sobre o método Denver, né? Explica um pouquinho para a gente o Uhum. que é o método Denver para as mãezinhas. Tá bom, Denise. O método Denver, ele é um método baseado no ABA, que é a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada é uma linha que trabalha realmente essas aprendizagens de novos comportamentos, né? É a linha de trabalho mais indicada para o trabalho com o autismo, justamente porque ela é uma linha que ela é cientificamente comprovada, né? E aí, o que que acontece? A gente tem o ABA, que é essa análise do comportamento aplicado, o ABA clássico, e a gente tem agora algumas outras linhas, e o método Denver é uma dessas linhas. Como que é isso? O ABA clássico, né, ela é muito baseada no reforçador. O que que reforça o seu filho? Às vezes vai reforçar, sei lá, algo externo. O que reforça ele é o carrinho, que é o hiperfoco. Então, se ele fez algo legal, eu entrego o carrinho para ele, né? É um ABA um pouco mais clássico, né? Agora, o método Denver, ele é uma linha que está dentro do ABA, ela é baseada no ABA, só que os reforçadores, aquilo que vai fazer com que a criança aumente a probabilidade de repetir aquele comportamento, são reforçadores naturais. E aí, o Denver, esse método, o que que ele acredita? Eu preciso reforçar a criança a partir daquilo que ele vai ter pela vida. Então, o que que é? Por exemplo, o reforçador não vai ser esse carrinho que eu vou entregar. Se ele olhou para mim, como que eu vou reforçar? Continuando a brincadeira que é legal para ele. Ele gosta da bolinha de sabão, eu joguei a bolinha de sabão, ele olhou, como que eu vou reforçar? Fazendo mais bolinha de sabão, né? Ele chegou perto de mim porque ele quer aquele carrinho que está lá em cima, então ele já quer aquele carrinho que está lá em cima. Qual vai ser o reforçador dele? Entregar esse carrinho para ele. Eu estou reforçando essa comunicação. Então, o que que acontece? O Denver, ele baseia nessas estratégias naturalistas. Na hora do banho, na hora que a criança tá ali e o banho tá gostoso, ela bateu a mão na água, um bebezinho tá na banheira, bateu a mão na água, bate na água também. Isso vai ser reforçador porque tá divertido para ela. Então, é baseado nessas estratégias naturalistas, no que a criança faz no dia a dia que é legal, você faz aquilo legal para ela, e aí, isso aí, essa forma natural, que é o grande diferencial do método Denver, é você intervir a partir do seu dia a dia, a partir daquilo que a criança faz, e isso é muito bacana, porque vai ser isso que a criança vai encontrar no dia a dia, na vida dela, na escola, né? Então, assim, uma criança vai continuar a brincadeira se a brincadeira estiver divertida. Ele vai ter que entender que, olha, está divertido aqui, então eu vou continuar fazendo isso que está divertido. Então, é uma forma mais natural em que ela se baseia muito, o método Denver se baseia muito nessa intervenção diária, do dia, né, do que você pode estimular ali o seu filho no dia a dia, sabe? E aquilo que você falou que é muito importante também, que o pai, e eu acho que todos os membros da família, também colaborem, também participem, também tenham essa consciência, né, de desenvolver, de ajudar a criança a se desenvolver, de estimular e proporcionar um ambiente bom, tranquilo para essa criança, né, para que ela possa se desenvolver, que eu acho que isso é fundamental, né, em qualquer família, para que tenha um ambiente harmônico. Isso, com certeza, vai ajudar muito a criança também, né, emocionalmente. Com certeza, Denise. E esse ponto que você falou, ele é bem importante, porque o método Denver mesmo, o ABA, já foi comprovado que requer horas de intensidade mesmo, de frequência dessas estimulações. Então, por exemplo, se a criança ela for no terapeuta e fizer aquela 1 hora só de terapia e chegar em casa ela não for estimulada, a gente está reduzindo a frequência da aprendizagem. Então, essa intensidade na intervenção, ela é muito importante. Por isso que é muito bacana que os pais, eles estejam sempre buscando para saber o que eles podem fazer em casa, porque a gente precisa de intensidade de intervenção. E essa questão que você falou do ambiente, isso é muito relevante.
estimulante, né? Então, assim, é muito importante que ali ao estimular a criança, você elimine distrações, sabe? Não adianta você estar tentando estimular a comunicação da sua criança com a televisão ligada, com o tablet ligado, você precisa eliminar distrações. Naquele momento que você está estimulando a criança, esteja você e a criança, né? Aquela coisa do quarto da criança ter muito brinquedo, né, Denise? Muita coisa, a criança já fica perdida naquilo ali, coloque só aqueles brinquedos que a criança de fato vai brincar naquele momento, 4, 5 brinquedos, mas assim, até para você ajudar essa criança a se organizar melhor, né? Porque muitos estímulos, né, muitas coisas, mas acaba não ficando atento ali na hora que você está interagindo, né? Então, acho que realmente é muito importante isso que você falou também. Agora, você comentou sobre um livro, né, que é importante para os pais também. Qual é esse livro que você recomenda, né? Eu até peguei ele aqui, Denise, para já deixar no jeitinho. Esse aqui, ó. Autismo, Compreender e Agir em Família, né, da Sally Rogers. Essa Sally Rogers que faz que criou, né, o método Denver, e o que é muito importante nesse livro aqui, que assim, ele é um livro de cabeceira mesmo para os pais que têm crianças com autismo, porque esse livro, ele mostra a intervenção precoce baseada no Denver no dia a dia em casa. Então, o que a mamãe vai poder fazer na hora que ela está dando o café da manhã para poder estimular o filho? O que ela vai poder fazer na hora que ela está dando o almoço? E na hora que está brincando? E na hora do parque? E na hora do banho? E na hora do livrinho? Ele te dá o passo a passo do que você pode fazer para estimular o seu filho nessa idade de intervenção precoce, ali até os 4, 5 anos. Então, tem uma série de coisas, uma série de dicas. Ele explica o passo a passo do que você deve fazer para estimular o seu filho, tanto no aspecto aí da fala, da linguagem, quanto em todos os outros aspectos do desenvolvimento, né? Porque quando eu tenho uma criança com autismo, ela tem um atraso geral de desenvolvimento. Não é só na fala, não é só na linguagem, ela tem um atraso na imitação, na coordenação motora, muitas vezes na questão de independência também, na questão de autonomia. Então, esse livro, ele se baseia em todos esses atrasos, em todas essas questões que você vai poder estimular o seu filho no dia a dia. Então, assim, ele é um livro cabeceira para os pais que têm crianças com autismo aí nessa idade de intervenção precoce. Nossa, que bacana, Elaine. Assim, eu acho que você nos deu muitas dicas, foi muito importante, muito esclarecedor. Quero agradecer novamente a sua presença aqui e esteja à vontade para retornar quando quiser. Eu que agradeço imensamente a confiança, o convite, por estar aqui, poder falar desse tema tão importante e que tantas mães e pais precisam realmente de um auxílio, de uma ajuda nessa caminhada, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite, Denise. Muito obrigada, querida. Até a próxima.